Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos a um texto sagrado. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 17. Eu estou com a Nova Almeida atualizada, só para ficar igual à leitura, por gentileza. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês. E eu em particular, e eu em parte acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome e outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo pela sua palavra. Se assente por bondade.
Queridos, entre tudo aquilo que Paulo, o apóstolo, traz para a igreja em Corinto, eu acho interessante que Paulo fala para eles no capítulo 1 que eles têm todos os dons. Mas também me preocupa que no capítulo 13 ele diz assim, ó, eu não posso falar a vocês como maduros, como espirituais, mas sim como carnais. Essa palavra no grego não significa gente que não tem discernimento, ou que não tem maturidade. Fala daquele que é levado para o lado do pecado. De fato a gente vê, precisa e ora e busca ao Senhor para que muito movimento e muitos dons sejam derramados. Mas quando a gente esquece que os dons são ferramentas e não o foco principal. Interessante é que quando Paulo fala para a mesma igreja, no capítulo de número 12, sobre os dons, interessante é que Paulo cita pela ordem de importância. Paulo vai falar que a um é dado a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, o dom da fé, dons de curar, dons de operar sinais e maravilha, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, a variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Por muito tempo a gente ouviu falar que se mostra um cristão autêntico aquele que muito fala em línguas, aquele que muito talvez manifesta algum tipo de dom. Isso é muito bom, nós somos continuistas, nós cremos na contemporaneidade dos dons. Agora eu acho interessante quando Paulo cita essa lista, ele mesmo no capítulo 14 ele fala aquilo que acontece com quem fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E por que para Paulo e para Deus talvez é mais importante aquele que se move no dom da palavra da sabedoria, no dom da palavra da ciência, do que talvez direcionarmos e gastarmos o nosso tempo só falando em línguas para mostrar, quem sabe, até uma superficialidade, mas é muito óbvio. Se quem fala em línguas edifica a si mesmo, com certeza para o Senhor é muito mais importante aquilo que alcança muitos, ou a todos, do que aquilo que alcança somente a mim. Paulo está falando para uma igreja que apresentou muitos problemas. Paulo precisa ser firme. Paulo precisa exortar a igreja. Quando ele vai falar no contexto da ceia, ele se coloca como exemplo. Ele começa no capítulo 11, no versículo de número 1, olha, como se ele estivesse dizendo, parece que esqueceram tudo aquilo que eu já ensinei, que eu já disse, mas sejam os meus imitadores. Mas Paulo não está falando por características que ele tem, somente. Paulo não está falando só pela grandeza dos dons, a grandeza das revelações que sobre ele foram colocados e foram dados, até porque por causa disso o Senhor precisou colocar na carne dele um espinho. E Deus faz isso. Tem gente que quer se vangloriar tanto, que se não tiver um espinho que de vez em quando machuca, dói. Aí veja, Paulo diz assim, ó, sejam os meus imitadores. Talvez não porque em mim de fato há algo interessante. E eu quero mesclar isso com aquilo que Paulo fala na última carta ao amado Timóteo. Porque Paulo vai dizer assim no final da sua carreira, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. Só que se você pegar esse texto no grego, e você ver a expressão que Paulo usa, combati, egonizomai, o bom, kalos, o combate, angona. Paulo diz assim, ó, egonizomai, kalosangona. Só que quando Paulo fala combati, egonizomai, ego, Paulo está dizendo, para completar a carreira e para guardar a fé, eu combati a mim mesmo. Eu sei o que é passar fome,
Eu sei o que é ter a minha vida como não sendo preciosa por causa de Cristo. Então, se ele diz, sejam os meus imitadores, não é porque o Paulo, nele há alguma coisa, é porque ele abriu mão daquilo que ele é, ele abriu mão do ego, dos seus desejos, para expressar a Cristo, porque mesmo passando tudo pelo que ele passou, mesmo preso, aquilo que Paulo carrega não ficou em algemas, oh glória, não ficou preso em prisões, porque mesmo preso, era tão poderoso aquilo que ele representava, que preso ele escreve. Ele diz assim, olha para tudo que eu vivi, me imitem, assim como eu imito a Cristo. Só que Paulo vai preparar aquele povo, porque Paulo precisa falar sobre a ceia. A ceia talvez se tornou uma casualidade, um ambiente comum, mas uma liturgia de um culto qualquer. Ah, mas é tudo a mesma coisa. Tem um louvor de abertura, tem alguém que vai fazer uma leitura, tem alguém que vai trazer uma palavra, tem alguma coisa que vai acontecer, e quando a gente olha para isso, virou uma rotina, que se não tivesse a mesa posta, talvez muitos nem saberiam, é a ceia do Senhor. E Paulo segue esse capítulo, tentando confrontar para que não vire uma rotina que gera uma displicência, onde a gente pode ser o melhor naquilo que faz, mas pode fazer na rotina, pode fazer no desleixo. E displicência no dicionário é como que uma condição ou uma característica de quem não tem cuidado. Não fala de quem não sabe, não fala de quem não entende como o ambiente funciona, fala de quem não honra mais o ambiente que está, fala de quem vê a mesa e é mais uma mesa, fala de quem vê o pão e já não vê o corpo, fala de quem vê o suco, mas já não vê o sangue. É mais um culto, é mais uma ceia, é mais uma rotina. Interessante que quando Paulo escreve o que os estudiosos chamam de a catedral do cristianismo, a carta à igreja em Roma, no capítulo de número 12 ele vai dizer, eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto. Pastor, aí o Espírito Santo vem, toma conta de tudo e vira uma bagunça. Não, é racional. Tem culto, tem sacrifício. Pastor, o que isso revela? Tem entrega. Isso mostra a forma que o nosso coração está no culto, o quanto que a gente está disposto a entregar. O problema é que a gente inverteu o sentido do culto há muito tempo. O culto passou de ser para entrega e passou a ser para receber. De fato Deus entrega, é verdade. De fato Ele faz, é verdade. Mas de fato, por muitas vezes nós não entregamos mais. De fato, tantas coisas estão sendo colocadas como a primazia do lugar e do ambiente, e o culto de forma racional é sacrifício, é vivo. Interessante que é vivo, é santo e se torna agradável. Eu deixei uma imagem separada, eu não ia falar sobre isso, mas se puder colocar, coloca, por favor. Porque culto fala de sacrifício, vivo, santo e agradável. O que está diante de vocês aqui nessa imagem é a tenda móvel, a tenda da congregação, o tabernáculo de Moisés. Era uma tenda, uma cabana, que tinha um pátio, um átrio, tem uma cerca. Dentro desse pátio, desse átrio, a primeira coisa, quando você entra na porta, você vê um altar, é o altar de holocausto. A segunda coisa que tem é uma pia de bronze.
Aí você tem a tenda. A tenda tem dois ambientes. Um se chama lugar santo e o outro lugar santíssimo ou santo dos santos. No lugar santo, à direita tem uma mesa com 12 pães sem fermento, uma jarra de suco de uva puro. No véu que dá acesso ao lugar santíssimo, um altar de incenso com incensário, aonde se colocava algumas essências, gálbano, onica, estoraque. Eram queimadas, produziam cheiro. Você tinha também o candeeiro, o candelabro ou a menorá, uma obra de ouro maciça, 7 chamas que não se apagavam. O sacerdote precisava manter acesa no início e na viração do dia. Um véu que separava o ambiente com uma caixa, onde tinha um propiciatório, ou seja, uma tampa, com 2 querubins que as suas asas se encostavam, que nós chamamos de a arca do concerto, ou a arca da aliança. Interessante que Paulo fala sobre um culto que é apresentado um sacrifício. Sacrifício é santo, é agradável. A primeira coisa que nós temos no altar de holocausto era onde eles queimavam os animais para o sacrifício. Só que nesse primeiro altar o cheiro não era dos melhores. Se alguém aqui já deixou a carne queimar, sabe que o cheiro não é bom. Interessante que depois que o sacerdote fazia todo o ritual no altar de holocausto, para ele entrar na tenda, no lugar santo, ele lavava o seu corpo na pia de bronze. Porque quanto mais nós entramos naquilo que representa o ambiente que Deus se manifesta e se move, mais lavados e mais purificados precisa estar. Porque dentro do lugar santo a gente vai começar a ter acesso. Isso aqui fala sobre a vida cristã. Porque tem uma entrada nesse pátio, é uma porta, e existe um caminho. Isso aqui é o maior símbolo de discipulado que existe, porque fala de quando a gente inicia na vida cristã, a primeira coisa que acontece, a gente vai mortificando a nossa carne, vai morrendo. Aquele fogo precisa consumir a carne para que, de uma forma simbólica, o pecado vá sendo consumido. Aquela pia de bronze é uma representatividade das águas do batismo. A gente passa pelas águas para começar a adentrar em tocar em coisas que antes a gente não tocava. Aquele ambiente, ele tem uma simbologia. A primeira coisa que tem é a mesa dos pães com a jarra de suco. Ou seja, a ceia é um direito pós-batismo. Depois eu tenho um incensário que eu coloco aromas. Lucas escreve isso em Atos dos Apóstolos, que tateando como quem busca encontrar. Ele fala do sumo sacerdote dentro dos santos dos santos, porque para entrar no ambiente da arca da aliança, ele pegava aquele incensário, e a Bíblia diz que como oferta movida, porque é culto, e no culto tem oferta, tem entrega. Como oferta movida, ele fechava aquele ambiente de fumaça. Passou por quê? Para que Deus não visse ele, para que ele não morresse. E aquela fumaça suave, cheirosa, agradável, aleluia, porque quanto mais para dentro desse ambiente a gente está, mais responsabilidade tem. Por isso que esse ambiente não é um palco, esse ambiente não é um lugar de apresentação. Quanto mais introduzidos no ambiente de responsabilidade daquilo que Deus fala, mais santo tem que ser, mais puro tem que ser. Por isso que aqui a gente não se apresenta, aqui a gente não se amostra, aqui a gente entende que tem alguém sendo voz daquilo que Deus fala para o povo. Oh glória! Então o ambiente, para quem está aqui, ele só tem um significado aqui em cima: santo. E perceba que quanto mais a gente chega nesse ambiente, mais santo precisa ser. Pastor, por que aromas? Por que cheiro? Eu vou falar um negócio aqui, irmão, que é espiritual, porque Deus enxerga pelo nariz. Ele respira o aroma daquilo que a gente leva para Ele. Outro dia eu explico isso. Mas por que aroma agradável no ambiente que é santo? Para que ele não sinta o cheiro do pecado da carne que está sendo queimada lá fora. Por isso que nesse ambiente aqui não pode ter cheiro de pecado. Não, mas dá de fazer
fazer de qualquer jeito, pastor. Não dá. Por quê? Porque a forma que Deus recebe um culto ainda é com aroma perfumado. O sacrifício é vivo, é santo e agradável. E Paulo está falando para uma igreja que tornou os ambientes do culto simples demais, que tornou a vivência simples demais. O altar de incensário, você lembra na rebelião de Coré, Datã e Abirão? O altar é de ouro, os incensários são de ouro. Ele diz assim: traz de volta, queima e faz novos incensários. Pastor, por quê? Porque quem não quer, o Senhor vai entregando para outro mover naquilo que ele tem. Mas precisa ser santo e agradável. Paulo está lembrando aquela igreja que as coisas do culto não podem ser comuns. Quem lembra aqui, pode tirar a imagem, obrigado. Outro dia eu prego sobre o tabernáculo. Quantos irmãos que na semana da ceia orientavam seus filhos. Claro que a demagogia não é para uma semana, mas parece que se tinha isso como uma verdade. Ai de falar um palavrão. Ai de não jejuar na semana da ceia. Ai de não ser conduzido num caminho de santidade. Quantos de nós que só sabemos que hoje é ceia, porque entramos pela porta da igreja e tem 2 placas em cima daquela mesa. Pastor, o que isso revela? Não há comunhão com aquilo que está sendo feito, porque a gente não participa daquilo que se faz no corpo daquele que é o Cristo. E a ceia, e a gente vem para o ambiente onde tem o Deus que a gente diz que é santo. Acontece o culto que a gente diz que acontece tanta coisa, e a gente às vezes está nesse culto de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer conectividade, menos com a do céu. Mas é culto, mas a gente vem, a gente procura para receber, e quando a gente vê, a gente está até com muitos dons, mas com pouca essência. E isso pode se tornar uma rotina. E Paulo não deixa aqueles irmãos esquecerem, porque quando ele diz: olha, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. E quando ele fala, no versículo 17 a seguir: ah, irmãos, agora prescrevo não, mas nisso não posso elogiá-los, porque quando se reúnem, vocês não se reúnem para melhor, e sim para pior. E às vezes a gente pensa que a ideia é passar uma igreja perfeita, e não é, porque até divisão mostra quem é quem. O campo, ele em algum momento vai mostrar trigo, joio. Trigo, joio. Pastor, tem diferença? Tem. A aparência é muito igual, mas se você esfregar, você vai ver que do joio não cai nada, está vazio dentro. O que isso revela? Não tem fruto. E o ambiente passou a ser comum. Não tem fruto. Só que Paulo não deixa eles esquecer, por mais que eu tenho dito: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o versículo de número 23, ele vai dizer assim, ó, em outras palavras: não se esqueçam também, eu não sou a fonte. Se há alguma coisa boa que passa por mim, é porque eu sou apenas um canal. Pastor, como assim? Eu não gero, eu recebi
do Senhor, e porque recebi, eu reconheço, eu não sou fonte, eu sou um canal, mas sou um canal que pode ser igual um cano velho enferrujado, mas passa água boa dentro. Oh, glória ao nome de Cristo Jesus. E eu recebi do Senhor. Irmão, sabe o que é interessante? Aguenta aí, eu já vou pregar. É que Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Só que se acredita que Paulo escreve essa carta aproximadamente 55 ou 57 depois de Cristo. Pastor, o que isso revela? Os evangelhos, Mateus, aproximadamente 70 depois de Cristo. Se você for ler Marcos, os estudiosos dizem 60 depois de Cristo. Lucas 70 ou 80 e João 90 depois de Cristo. Pastor, o que isso revela? A revelação veio antes. Ele está dizendo assim, ó, existe uma forma de acessar, existe uma forma de receber e de não se esquecer. Por causa da grandeza das revelações que me foi dado, me foi posto um espinho na carne. Ele fala na segunda carta, no capítulo número 12. Pastor, por quê? Para que ele não se exaltasse. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: tudo isso que Deus faz pela minha mão, Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Quando a gente vem para um culto desse e vê Deus falando da maneira que fala, por obreiros com tanta excelência, né? É muito bom, mas Ele é a fonte. Por pregadores que pregam tão bem, não, mas Ele é a fonte. Por um grupo de louvor que ministra tão bem, mas não se esqueçam, igreja do Senhor, por mais que você faça tão bem aquilo que faz, não se esqueça, a origem não vem de mim, não vem de você, Ele é a fonte. E Paulo vai escrever para que aquela igreja não se esqueça que a mesa vai revelar muita coisa. Ah, quantos filhos que se desviaram por causa das palavras reveladas na mesa. Ah, quantas famílias que se perderam por causa daquilo que a mesa revela. E um dos grandes desafios da igreja é aquilo que Paulo escreve à igreja em Colossos, no capítulo 3, o versículo de número 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. E a mesa vai revelando o quanto a gente está disposto a ser inserido naquilo que Cristo veio ensinar, compartilhar e fazer com que a gente continuasse a entregando. No capítulo 13, versículo 12 de João, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Pastor, o que isso revela? Que nós podemos estar diante da mesa, diante da ceia, e o diabo falando no coração de alguém. O que isso revela? Não tem alinhamento de propósito, não tem a mesma conectividade. A mesa revela tanta coisa. No capítulo 13, versículo 3 de João, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Ah, pastor, o que isso revela? Mesa também revela origem, oh glória. Mesa revela destino, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. O que ele estava falando? A mesa da comunhão, que agora vocês são inseridos. Jesus estava falando dele aqui, mas a partir do momento que nós fomos inseridos no corpo dele, a mesa revela, nós temos uma origem, nós temos um destino. Já foi lido aqui, oh glória. Quem recebe essa palavra, a mesa revela a nossa missão. A nossa missão é revelada na comunhão que a mesa expressa.
o nosso destino. Pastor, eu não gosto de celebrar a mesa. Eu não gosto de participar daquilo que Cristo entrega. Queridos, não se esqueça que é como um corpo com muitos membros, mas Ele ainda é o cabeça. Por isso, não pode, diga assim comigo, não pode. Está muito fraco para algo tão poderoso que Deus está estabelecendo. Diga assim comigo, não pode. Não pode haver nada no nosso meio que nos separe. Não pode haver nada no nosso meio que nos separe. Não pode haver nada no nosso meio que nos separe. Não pode haver nada no nosso meio que nos separe. O meu coração grita aquilo que Paulo escreve na carta à igreja em Roma. Quem nos separará do amor de Cristo? Interessante que Paulo pergunta a quem, e ele começa a citar fatores. Pastor, por quê? Porque pessoas não podem separar pessoas daquilo que Deus está estabelecendo. Mas as coisas podem. Não, Paulo vai continuar dizendo, Romanos 8, lá vai, versículo de número 35, será a tribulação, oh glória, será a angústia, aleluia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito. Veja, comunhão, relacionamento, participando do corpo dele, sendo ele participando dele. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, e também somos considerados como ovelhas para o matadouro. A Isaías diz que ele, como um cordeiro mudo, não abriu a boca. Só que aí a gente participa dele. Somos como as ovelhas para o matadouro. Pastor, e aí? Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Oh, aleluia. A mesa revela muita coisa. A mesa revela o traidor. No versículo 23, Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Eu não sei se é uma estatística, mas entre aqueles 12 tinha um. E a mesa também revela. Talvez você não goste, mas durante a caminhada alguém se afaste, porque não era discípulo. É pesado, mas era Judas. E a comunhão revela. Só que o mais poderoso não é só que o traidor é revelado, a ênfase não é o traidor. A ênfase é o que Jesus pega depois que é traído. A ênfase é que Jesus, quando é traído, não pega pedra. A ênfase é que quando Jesus é traído, ele não decide deixar tudo aquilo que o Pai confiou a ele. A ênfase é que na noite da traição, na noite das dores, na noite da amargura, não tem pedra. Pastor, por quê? Porque quem normalmente apresenta a pedra é Satanás. Na tentação ele disse, se tu és Filho de Deus, transforma. O quê? Isso que é sólido, firme, naquela ocasião, em algo que é perecível e que com o passar dos dias se estraga. Mas Jesus, pastor, mas pão estraga? Depende. Coloca o texto de Hebreus no capítulo de número 9. Aleluia. Eu sinto graça de Deus. Versículo 2. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente onde estava o candelabro, a mesa
e os pães da preposição se chamam lugar santo. Por detrás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Isso aqui não faz sentido. O maná era a espécie do pão que eles comiam naquela época, descia como um orvalho, tinha que ser colhido antes que o sol viesse, senão derretia. Imagina um tipo de um algodão doce que se formava. Mas maná, o texto diz que eles tinham que colher a porção diária. Aí Jesus, quando ensina a orar, diz assim: Pai nosso que está no mais alto de todos os céus, o teu nome é santo, que o teu reino venha e ele se estabeleça. O pão nosso de cada dia. Só que pão, na tentação que Satanás oferece, é para trocar por algo que é sólido, por algo que é perecível. E não faz sentido dizer que dentro daquele pote, na arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, tem maná e não estraga, porque o texto do livro do Êxodo diz que na viração do dia, quando eles colhiam, estragava, fedia e cheirava mal e dava bicho. Pastor, o que isso revela? Porque o maná que está aqui não está estragado, é claro. Tudo aquilo que é colocado dentro da presença de Deus não tem prazo de validade. Por isso que a gente não troca pão que compartilha, oh glória, porque agora Ele é o pão da vida, só que agora a gente participa dele, pastor. E aí o que isso revela? Que a gente partilha vida, e na noite da traição a gente não joga pedra, a gente partilha o pão, oh glória, a gente partilha a vida. Por quê? Porque a experiência da traição de alguém pode ser o que vai salvar a alma, a vida de alguém em alguma situação. Eu tenho uma palavra de Deus ao coração de alguém que se encontra aflito, ferido e machucado por causa da noite da traição. Não pega pedra, pega pão. A mesa e a comunhão é a única coisa que te fará ter a convicção: mas pastor, me caluniou, me traiu, me feriu. Na noite que foi traído, tomou o pão. Isso é vida cristã. Isso é compartilhar o que Cristo nos deu. Nós não menosprezamos as dores que ninguém sente, até porque existem dores tão fortes e tão grandes. Mas o nosso maior exemplo, e que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo e sendo fiel até a morte, e morte de cruz. Não se esqueça, nós não só fomos crucificados com Ele, mas já fomos ressuscitados nele. Eu sei que alguém pode dizer: eu não fiz nada para herdar a culpa daquilo que aconteceu no jardim. Mas alguém também pode dizer: lá vai, eu não fiz nada para merecer aquilo que foi feito na cruz do Calvário, naquele sepulcro vazio. Então você tem motivos de sobra para lembrar do sacrifício e dizer: eu faço parte da vida de Cristo, eu compartilho a vida de Cristo. E como você não é fonte, é canal, transmita isso para alguém, transmita para sua família, transmita naquela empresa que você trabalha, transmita naquele colégio que você estuda, transmita para alguém na rua. Pastor, por quê? Porque você é um canal de vida, oh glória, você é um canal de vida. Quem recebe essa palavra, e eu encerro dizendo: a ceia tem objetivo, tem trazer a memória. A mesa passa muitos recados. Pastor, por que trazer a memória?
para que você não viva de momentos. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu levarei, eu também minha, até por uma coroa trocar. A mesa revela que nós não vivemos de momentos, e o Senhor passa uma mensagem. Não se esqueça do que, pastor? Do que Ele fez. Não se esqueça do que Ele é. Não se esqueça da palavra. Não se esqueça dos mandamentos. Não se esqueça de amar ao Senhor. Não se esqueça de abandonar o pecado. Não se esqueça de amar o próximo. Não viva de momentos. Quem vive de momentos faz igual aquele povo no capítulo 14, versículo 15 do livro do Êxodo. As águas, eles passam um milagre nas águas, e no capítulo 15 eles chegam num lugar que as águas eram amargas. Mas eles viveram só de momento naquilo que o Senhor estava levando eles. E quando a gente vive de momentos, a gente se esquece. E eu encerro dizendo que um dos objetivos: se examine. Ao se examinar, a gente percebe uma coisa. Qual? Não há dignidade em nós para participar do corpo. Ao examinar, a gente percebe uma coisa: não há nada em nós que nos torna dignos de participar do corpo. Pastor, por quê? Porque ninguém se encontra com Deus e sai contando vantagens. É impossível encontrar com Ele e ver em nós alguma coisa que ainda preste, a não ser o Cristo que vive em nós. Por isso que quando Paulo fala na situação, na liturgia da ceia, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente. Pastor, o que é isso? É um advérbio de modo e não de sujeito. Porque a condição do sujeito diante da ceia do corpo é sempre a mesma: indigno, 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 indigno. Pastor, e aí? Eu já me examinei. Se aproprie do perdão, coma, beba. Oh, glória. Eu já me examinei. Eu já percebi que eu não mereço. Eu já percebi que o sacrifício foi estabelecido. E agora? Reconhecendo que em mim nada há de produtivo, reconhecendo que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. E assim, se já não faço o bem que quero, e o mal que não desejo, então já não faz eu, faz uma força chamada o pecado. Mas Cristo veio para arrancar a condenação. E aquele capítulo 7 de Romanos não termina assim, porque ele vai dizer: nenhuma, ó glória, fique de pé, nenhuma, ó glória, nenhuma. Pastor, o que é isso? É olhar para o corpo e dizer: não mereço, não sou digno, nenhuma condenação há. Por quê? Está em Cristo, está em Cristo, está em Cristo, está em Cristo. Eu tenho uma palavra no coração de alguém. Estamos em Cristo. Vamos orar para cear.